Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Então hoje vamos falar da série Lupin. Talvez você já saiba que saiu a segunda parte da série na sexta-feira. E será que valeu a pena? Será que foi interessante? Foi melhor do que a primeira parte ou foi pior? Hoje vamos bater um papo sobre essa segunda parte da série. Então, on y va! Se você não sabe quem é Lupin, eu já fiz um vídeo sobre a primeira parte da série, além de algumas novidades, como algumas animações, como o Castelo de Cagliostro, alguns filmes inspirados na obra de Lupin e até mesmo jogos de videogames. Mas em grande resumo, Lupin seria um bandido cavaleiro. Escrito por Maurice Leblanc no início do século XX, Lupin seria um bandido, mas que segue todo o código do cavalheirismo. A princípio um bandido sedutor e muito inteligente. Inclusive naquela época ele competia ali com Sherlock Holmes. Enquanto Sherlock Holmes era o detetive, o Lupin era um bandido. É claro que não houve um crossover na época, existe um personagem. Só um adendo importante, existe uma obra que é Sherlock Holmes Chega Tarde Demais, onde o Arsène Lupin enfrenta Sherlock Holmes, inclusive ele a princípio humilha o Sherlock Holmes e ganha do Sherlock Holmes. Só que, obviamente, Conan, Arthur, o criador de Sherlock Holmes, odiou isso e processou Maurice Leblanc, obrigando Maurice Leblanc a trocar o nome de Sherlock Holmes por Sherlock Holmes. Ou seja, até houve um crossover não autorizado, porque Maurice Leblanc ele se aproveitou da fama, conta-se que ele se inspirou no Sherlock Holmes para criar o Arsène Lupin, e que deu certo, né? Porque o Sherlock Holmes já fazia muito sucesso no mundo, inclusive na França, e a galera gostou muito de ver ali o Arsène Lupin. Mas o crossover oficial, até aquele momento, não tinha acontecido. Que é inspirado em Sherlock Holmes dentro da obra de Lupin. Só mais recentemente, um jogo de videogame que você tem Sherlock Holmes versus Arsène Lupin. Muitas obras foram inspiradas em Lupin, por exemplo, o Castelo de Cagliostro, uma animação no qual nós temos Lupin III, que seria a terceira geração de Lupin, e agora nessa série você não tem exatamente o Lupin, mas o personagem do Omar Sy, que é o Diop, que é alguém que era muito fã do Lupin, então se inspire no Lupin para viver a sua vida. Nessa segunda parte da obra, eu acho que composta por 5 capítulos, eu de fato acho que ela é melhor do que a primeira. É óbvio que isso é uma consequência natural, devido ao fato de que todos os personagens já tinham sido apresentados, então houve menos flashbacks, que fez a série ficar mais dinâmica, mas você vai perceber as mesmas características e por isso os mesmos comentários. Você tem no Lupin, na série do Lupin, uma falta de complexidade, por exemplo, dos vilões. O grande vilão, a princípio, ele continua sendo uma pessoa extremamente cruel, malvada, e que a gente não consegue ter uma menor empatia, torcendo para que ele simplesmente perca no final. Isso não é um problema, mas é uma característica dessa obra, o que pode deixar você um pouco chateado se você está acostumado com obras mais complexas, onde você tem um vilão com questões morais muito fortes, que por vezes podem até serem justificadas. No caso de Lupin, na verdade, você tem só um vilão extremamente ganancioso, e é isso, ponto. Pensando na fotografia, se você é amante francês, você tem um prato cheio. Você vai se deparar com cenários como a Ópera de Paris, eles passando pelo quai, né, o cais ali do Sena, o Arco do Triunfo, né, e a Place de l'Étoile. Então, para quem é amante de Paris, você vai se deleitar com essas imagens. Outra coisa que vocês podem perceber sobre a cultura francesa, pelo menos na minha compreensão da cultura francesa, é que o francês, apesar de ser um povo que ele protesta muito, que ele é muito belicoso nesse sentido, mas há uma crença grande ali nas instituições. Você vai reparar ao longo da série que uma vez que a polícia é informada de um esquema de corrupção, automaticamente isso é resolvível. Automaticamente os bons policiais tomam as providências para poder prender os maus policiais. O que, ao meu ver, é uma característica da cultura francesa de, bem ou mal, acreditar no sistema. Que ainda que existam, sei lá, frutas podres naquele sistema, uma vez que a verdade apareça, ela vai ser solucionada, porque a maior parte do sistema ele ainda seria justo. Inclusive, você talvez se pergunte se tudo aquilo que o Diop passou
Até o fechamento da série não poderia ter sido solucionado mais fácil se simplesmente ele tivesse entregado as provas que ele tinha para a polícia. Mas é claro que, pelo outro lado, como ele não confiava na polícia, você até aceita todo esse jogo que ele fez até o encerramento da série. Assim, Lupin Parte 2, ele vale a pena sim. Eu achei que passou rápido os episódios novos. E como é um encerramento, acho que encerrou bem. Se você ainda não viu a série, eu super aconselho, principalmente se você é estudante de francês, que vá lá assistir. E se puder, e se você for estudante de francês, até pode colocar com legenda, que você vai ter várias expressões ali. Mas e você, o que você achou da série? Você gostou do fechamento? Você gostou de uma nova temporada de Arsène Lupin? Que outras séries francesas vocês aconselham? Dispersão? Flagrante de Família? Ah, sim, por favor, deixa o like, curte, compartilha com seus amigos que estudam francês ou que gostam de cinemas e séries. Toda quinta-feira às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. Merci bien, à la prochaine!